Não, cara, como é que foi esses 2 anos de pandemia para você? Acho que a pergunta ela poderia vir no familiar, ministerial, espiritual, mas qual foi a coisa principal assim que, que aconteceu com você, o que Jesus te ministrou, o que você... Acho que não tem alguém que passou e falou, ah, não, mano, normal, foi igual 2019, tá ligado? Sim. Constância. Tipo Que assim, jeito. não tem jeito, a terra toda estava sendo tocada de alguma forma. Você foi tocado de alguma forma, em alguma área que Jesus te falou alguma coisa específica? Assim, vamos, talvez o pessoal tá mais aqui, né? Vamos falar menos de mim ou família. Vamos falar uma coisa sobre a igreja, né? No início dessa pandemia, inclusive, a gente tava eu, Leandro, o Mark, né? E o Mark falou assim, cara, essa coisa de Covid, eu não sei se era Covid que falava na época, não tinha nada acontecendo. Ele falou, cara, Era corona que eu acho que chamava. vai ser Só sério. falava corona. Aí o Mark é meio radical em algumas coisas, né? Sei lá, um dia falou pra ele, chá de cidreira é bom, compra cápsulas de cidreira, chá de cidreira, isotônicos de cidreira, camiseta, porque ele é meio radical. Aí ele falando assim, o Leandro falando assim, será? Ele, cara, sério que eu acho vai ser uma coisa mundial. Só que não tinha acontecido nada. Nossa Deus, mundial, Schubert. Cara, eu tô te falando. Um colapso econômico mundial. O que eu acho que isso vai acontecer. Ele imita o Mark igualzinho. É Só igualzinho, que, mano. tipo assim, Até o timbre, Acontece, mano. só que ninguém tinha menções disso, né? Então, no desdobramento, depois que aconteceu, né? Eu falei um dia pra ele, falei, Mark, você não acha meio estranho um jovem ensinando, né? Que um dia a gente tava fechando a cor da live. E os meninos falaram, olha essa cor, o que você achou? Mas eu fui ver a cor e alguém pegou o microfone pra subir e era eu. Mas de espontânea, minha reação, falei, nossa, os caras botam um menino pra falar. Só que não foi uma coisa pra ser engraçado. Eu pensei isso, falei, nossa, um menino diante da igreja. Que normalmente quando tá esse cenário não dá 100% bom, né? Tem coisas boas, jovens queimando, mas sempre tem uns tanino. Eu acharia até meio errado se um jovem lidera essa pergunta, que eu tenho visto pra Deus na nação. Porque falando tanino, né? Tanino, mano. Nossa, não é boa essa expressão, né? Tanino Não é que boa essa Não, expressão. é boa, Mas mas tanino- é que muita gente não vai entender. Tanino que em português é o quê? É um filho Não, do Thanos. tanino é uma palavra em É o português, filho né? do Thanos. Assim, o que significa tanino? Quando você pega um vinho e ele é jovem, Thanos quando você menino. toma, pra quem toma, Entendi. Dizem aí. os caras falam. Você toma assim, tem uns pontinhos meio ácido, meio amargo, significa a uva não estava redonda, amarra maciada, a boca, pronta. você fala. Da nova. É, porque é um vinho meio jovem. Aí ele não entrega o veludo. Então que um vinho velho, os taninos são arredondados, é de menos... Ah, sabe como é no português, mas é que é uma nutelagem usar essa palavra? Ácido. Aí tal coisa foi um pouco ácida. Eu não uso essa expressão, Você mas prefere só o pra... tanino. Prefiro. Ok. Ah, o Medina foi ácido comigo. Ah, não Entendi. precisa se expressar desse jeito. Entendi. Mas tá. É igual empoderado, você fala. Então, tipo assim, mesmo que um jovem é inspirador e ele tá lá liderando um povo, mas sempre sobra alguma coisa, né? Porque a coroa dos velhos são os cabelos brancos, um ensino redondo, sem orgulho, sem promoção pessoal, sem ser tendencioso. Sei lá, um evangelista que tá tocando o mundo aos 25 anos. Naturalmente que a mensagem dele vai dizer que o segredo da terra é o evangelismo. Porque ele é um jovem, ele tá lá queimando, e ele tá lá... E um velho tem mais uma certa flexibilidade, né? Eu falei, Mark, você não acha estranho um jovem ensinando? Ele falou, cara, se tiver coberto, não. Se esse jovem está coberto. Então eu nunca responderia essa pergunta com meus olhos. Ah, o que eu acho? Eu acho com os olhos dos outros, com os olhos dos nossos pais da fé, o que Deus fez na igreja nesse tempo de pandemia, né? Então, a partir desse colapso que realmente foi mundial, né? Conforme foi se desdobrando, a gente foi interpretando aquilo que Deus estava querendo, né? E a gente entende que tudo que acontece no mundo, como em Israel, o Velho Testamento, se Deus queria tratar o povo perdia a guerra para se quebrantar, para voltar para Deus. Se Deus estava aprovando o povo ganhava a guerra. Então, a gente entende que as coisas da terra é tipo um reflexo do que está se passando entre Deus e a igreja. Deus parou a terra porque queria parar a igreja. É um consenso entre vários ministros, né? Não é uma voz só minha, mas coberto de pais da fé, de ministros como você, entendemos que foi uma coisa de Deus para a igreja, para esses eventos, para essas coisas.
Então, um impacto para mim foi um temor de eu sou parte do povo na terra que recebeu uma liderança de Jesus. Então, se não tá bom, se não tá funcionando o calendário da igreja como estava aqui, porque se estivesse funcionando não precisaria ser parado, a gente não pensa que foi um acaso a pandemia e que por consequência a igreja teve que fechar. A gente pensa que Deus quis fechar a igreja e por consequência o mundo inteiro paga e a igreja vai ouvir de Deus agora no deserto, como aquele Oséias, te chamarei ao deserto, e ali lhe falarei do meu amor. Então, nesses 2 anos de pandemia, talvez o maior impacto para mim, vida pessoal, assim, foi pensando, Deus, eu faço parte desse povo que lidera povos. Então, se não estava bom para o Senhor, como na retomada, vamos fazer tudo exatamente igual. Tudo exatamente como estava sendo feito antes. Se isso tivesse bom aos olhos de Deus, não precisaria ter parado. Como essa parada reformulou a agenda de muita gente, né? De pessoas que estão preocupadas com o rosto de Deus, né? Quem está só preocupado lá com a carreira, né? Deus pode olhar para qualquer canto. Mas talvez o impacto espiritual da pandemia para mim foi isso. Como Deus, vamos dizer, não é a melhor palavra, mas é tipo ousado. Deus quer comunicar uma coisa para a igreja, para a terra. Então a terra para e ele tem algo a dizer aos ministros que ouvem e vai se desdobrando na igreja as verdades de Deus. Eu não estou nisso que vocês estão fazendo. O culto não é para valorizar o templo, a estrutura. O culto é na casa, é primeiro para a família. Várias revelações que o povo foi recebendo a partir desse stop de Deus, né? E para mim foi essa responsabilidade de como nós vamos fazer a partir de agora, então. Deus quer manobrar os olhos da igreja para outro lugar. E nós que temos um papel de influência, como hub, tem um certo papel, cada um na sua jurisdição, mas influencia pessoas. Então, para onde nós vamos liderar os olhos delas? Se o que nós estávamos como igreja fazendo antes, Deus pausou, né? Uma boa questão foi levantada aqui entre nós. Cara, inclusive no início de tudo isso da pandemia, cara, ainda bem, assim, né? Deus foi muito bondoso em já trazer pra gente uma direção muito clara. Bem no início ali, as primeiras palavras, revelações estavam muito também pautadas em cima da questão de que não é a primeira vez que um avivamento que está indo para uma cidade antes vai parar dentro de uma casa, né? A arca estava indo para Israel, mas antes algo deu errado, e esse algo que deu errado, tanto naquela época quanto em 2020, trouxe aquilo que esperávamos para a cidade, para dentro das casas. Então, eu acho que é um dos primeiros pontos pessoais, assim, onde todos foram denunciados ali, é a questão de quanto nós fazíamos igreja e do quanto nós éramos igreja. E ali eu mesmo pude olhar para minha esposa, minha família, e em várias situações, em vários pontos, eu olhar e falar, caraca, velho, eu estava mais fazendo igreja do que sendo. A hora que já não tinha um culto no horário X para ir, para abrir, para fazer tal coisa, cumprir com várias funções ministeriais. E eu falei, caraca, velho, pude olhar para minha esposa, minha família e falar, gente, ó, a começar de mim, eu mais fiz do que fui. Então, Sim. uma coisa que eu vou permitir que essa pandemia toda, que tudo isso está acontecendo, faça em mim, em casa, que a gente realmente seja igreja aqui, cara. E, cara, a gente nunca adorou tanto em casa, nunca cantamos tanto, tivemos cultos e os caras estavam lá, e a gente na sala e, cara, lendo Bíblia junto, estudando e tal. Então, cara, foi muito bom, assim, o que a gente conseguiu entender e aproveitar disso tudo e ainda tem tido... Mas Sabe aquele... Desculpa, Vona, Não, eu sou fala seu aí. fã aqui no Hub, eu vim muito querendo ouvir. Suas inserções são animais, velho, mas aqui, eu essa sou aqui só merece. nada a ver. Sabe o MC César? Hã? Não sei se chama de MC, mas as músicas dele tá escrito MC César. Sim, pô. É o César. Ele tem uma que César ele, MC, que né? ele É o contrário o diz nome assim, na pandemia a terra pergunta para Deus, Deus, por que o mundo parou? E Deus pergunta de volta, por que o mundo corria? Nossa. E tipo, ser feito como igreja é tipo assim, Cara, como o César é muito fera. é natural Eu que quero sempre trazer ele acontece. aqui no Hub. Nossa, traz. E Tipo, aquela música dele... Folhinha. Não, Pretinha. É, a pretinha. Nossa, eu falei folhinha. Nossa, é muito louco. Nossa. E é natural. Várias coisas da igreja cíclicas, né? Parece quase um Playmobil, porque se repete a história, né? Exato. O povo no deserto, 40 anos, tem muita gente lá. O templo do deserto, igreja estruturada, músicos, escalas, tudo extrema organização, o templo perfeito. A presença não está mais lá, mas ninguém se importa. Continuam os turnos, todo mundo vai, apresentam sacrifícios. O mundo corria.
tudo correndo, tem que ir na agenda, tem que porque tem que pregar porque Já tem. diria Danduque, né? A igreja mais difícil do Senhor se mover era uma boa igreja. Uma boa igreja. E- Outra do Dan, se tirar o Espírito Santo da terra, a maioria das igrejas continua a mesma coisa. Nossa. Correndo porque É tem muito que... pesado. Nossa, olha essa. Aí como que um jovem como eu vai liderar coisas do que Deus tem feito no Brasil? Tem pais da fé, eu falo coberto por eles, né? Mas olha esse tipo de coisa. Se o Espírito Santo sai, um monte de igrejas que Deus pergunta, por que é que vocês corriam tanto? Deus, nós temos que fazer nossos negócios, comprar nossas terras, o ministério tem que rodar, tem escala, agenda. Mas era tudo por causa dele. É como a igreja de Apocalipse, trabalhando, tendo culto, e a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Exato. Mas está tendo culto, e o dono da igreja para fora. E ninguém pode abrir, porque ninguém tem tempo de ouvir ele bater, porque o evento está Está rolando. acontecendo. A correria está acontecendo, e avisa que é hora do pregador subir. E agora avisa. Fazendo o evento por si, né? Esquecendo do fim e do dono do evento e do noivo que vai voltar para buscar ela, viu? E agora a gente É tá a no... música. E Buscar agora? ela, viu? É a música do Vilela. E a gente entrou no e agora, né? Que é o começando pós-pandemia. E agora? Pós-pandemia. Como vai ser? Eu tô muito nesse tempo. O que muda? Porque, cara, a gente se adaptou, entrou num tempo com um contexto. Agora volta ao normal, que não é mais normal como era. Agora, uma coisa, Existe outra Bona. palavra, existe outra direção, existe outro tempo. Mas uma coisa eu acho bom a gente levantar aqui. Por exemplo, muitas pessoas que assistem, né? Nem todas Deus separou para ter um papel de liderança dentro do corpo de Cristo. E por uma cultura meio, sei lá, é até favorável no YouTube, o cara tá logado, ele pode comentar lá. Por essa cultura meio de consumo, ele pode dizer, eu acho que a igreja deveria fazer tal coisa. E se essas pessoas se esforçam para achar o diagnóstico de Deus para a pandemia, isso não tem nenhum valor para elas. O valor que tem em você saber o que Deus está falando é se isso tem um efeito em você. Se eu penso, sei lá, cara, eu acho que a agenda dos caras tem que diminuir. Para que eu vou falar uma coisa dessa? Exato. O que eu tenho que saber é o que Deus tem para mim nisso. Se Deus quiser me dar uma voz de falar com o Brunão, cara, você não acha que tinha que diminuir as agendas? Se Deus não me dá uma voz de fazer efeito naquilo, e eu não sei de Deus o que a pandemia fez em mim, na minha casa, na minha vida, o que adianta, né? Sei lá, sommelier de tentativas, de diagnósticos. Cara, eu acho isso, eu acho. Não tem que achar. Tem que ter uma chave que muda em você o que Deus fez em você na pandemia, na sua casa, na sua família. Não lá na igreja, que é um sujeito abstrato que você não está envolvido, que você não lidera, que você não tem influência, mas os seus olhos te dizem que você viu uma coisa que a igreja precisa aprender ou fazer. Essa já é uma chave para todo mundo da pandemia. O que Deus faz na pessoa, né? Como se eu ver lá de longe, o Vona pisou no cocô, tênis dele. E eu falo, olá, Brunão, pisou no cocô. E eu me sinto superior, porque eu tô vendo e tô te fazendo sátira. Mas se eu não tenho influência para te cutucar e te avisar, não tem sentido eu ver isso. O que você fez? O sentido que tem é eu descobrir como isso me afeta. Exato. Mano, isso entra muito na questão de Ezequiel 37 para mim. Ezequiel, ele está lá de boa, de repente Deus leva ele a ver um Quer vale que eu de fale ossos que secos. Que tá em 37? Fala. Fala pra ele, mano. Que Fala. tá... E Deus leva ele a ver um vale de ossos secos. Aí traduzindo Nossa, essa assim, é ó. boa, Brunão. Cara, tá um profeta de boa, Deus leva ele a ver algo que não é bonito de se ver, que não cheira bem, não tem como aquilo ser algo cheiroso, e além de não ser bonito de se ver, que não cheira bem e que ninguém quer pôr a mão em algo que não cheira bem, que não é bonito de se ver. Inclusive ele, porque quando Deus fala, acaso eu posso fazer algo entre eles, ele fala, Deus, você que sabe. Fala, tu sabes. Ele, eu sei, então abra a tua boca e profetize. Exato. Ou seja, cara, um dia eu precisei confrontar uma pessoa porque ela trazia muita coisa de muita gente. Ela toda hora via... Era a parabólica do problema do cocô do calçado dos outros. Cara, o cara pisou no cocô ali, mano. Mano, o cara lá pisou no tomate. Mano, o cara lá... Sommelier de ossos. Exato. ossos. Eu falei pra ele assim, mano, você já pensou que Deus permitiu que Ezequiel visse o que não era bonito de se ver, que ninguém queria pôr a mão e não cheirava bem, de uma geração? Inclusive, nem ele queria pôr a mão, e Deus falou, então abra tua boca e profetize. Cara, você está abrindo a boca para vir trazer para os outros.
Então, se Deus está te permitindo ver, ou Ele quer ministrar uma coisa em você, ou Ele quer te dar voz para você poder ajudar a limpar aquela sujeira. Sim. Vai lá, mano. Então, seja a voz. Limpa, vai para chama o cara para um confronto, vai lá para um jejum e oração junto com o cara, vai... Cara, então, tipo assim, parte muito disso que Sim, você tá porque falando. senão não te afeta, né? Não tem valor. No máximo, você pode se sentir superior. Você diz que aquele cara tá errado por isso, tá errado por isso. E vai prestar contas a Deus porque você viu o que Deus deixou. E Deus não te deixou ver para você ver que tá errado e se sentir superior. Deus te deixou ver e você vai prestar contas do que você fez com o que você viu, né? Eu vi o Brunão errado e falo, amador, o Brunão tá achando tudo errado. Transformei em orgulho o que meus olhos viram que era para ser intercessão. Ou era para eu fazer, olha o Brunão errado, eu não tenho voz com ele, mas eu vou orar e eu vou fazer diferente. Aí me afeta. Mas não me afeta em nada eu sair dizendo nas rodas, cara, o Brunão tá errado. Só me dá orgulho e testemunha contra mim, porque quando Deus disser o que você fez com que eu deixei seus olhos veem, um monte de gente vai dizer, tuitei, comentei, critiquei, falei, e não foi para isso que Deus deu olhos, né? Para expor Noé, expor um pedaço de um escândalo de alguém que errou. Deus deu olhos para cobrir, ajudar, tratar, orar, o que seja, né? Mas é uma coisa boa de... Inclusive, em várias conversas nossas, naquele tempo lá da Gurilândia, Aham. várias. Nossa, várias, lá no várias. início, 1000 anos, né? Miliano, tá indo para 7 já. Cara, e a gente tinha várias conversas, né? Uma coisa mais interessante que nas nossas conversas a gente nunca conseguia falar o problema da igreja. Né? Não, é que o problema da igreja é... A gente falava, mano, quem somos nós para pontuar um problema do corpo de Cristo, assim, da igreja que não é nossa, que nós fazemos parte dela. E aí, tipo assim, realmente não ter essa ótica de ter a voz de qual é o problema da igreja, sabe? Mas de conseguir colocar o nosso problema. Falar, cara, o nosso problema é ter sido isso, o meu problema é ter sido isso. Sim. Se colocar mais nesse lugar do que do lugar de julgar a situação toda. Sim. E mais de participar disso. Exato.